Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que está nos assistindo por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as mudanças climáticas e as chances de termos novas tragédias, como a do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Você vai ter informações sobre as medidas anunciadas pelo governo no Dia do Meio Ambiente para tentar conter o desmatamento e as queimadas no país. Os números do desmatamento estão caindo nos principais biomas, segundo os dados produzidos pelo INPE, mas o número de queimadas tem aumentado e atingiu recorde no Pantanal em 2024. Você também terá informações sobre a 76ª edição da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que neste ano será em estado amazônico, em Belém do Pará, e terá a sustentabilidade como tema. Antes, porém, a gente mostra para vocês as primeiras imagens divulgadas pela empresa Eve, a subsidiária da Embraer, que está desenvolvendo carros voadores. No vídeo, de cerca de 1 minuto e meio, é possível ver as asas e a parte da fuselagem em processo de montagem. Estivemos focados não apenas no desenvolvimento de uma aeronave eVTOL, mas também na criação de serviços e soluções que apoiarão nossos clientes e possibilitarão operações eVTOL quando entrarmos em serviço. Na Eve, somos muito afortunados por ter uma equipe incrível de quase 1.000 funcionários que estão ajudando a tornar isso possível. Isso inclui tanto funcionários em tempo integral quanto engenheiros da Embraer que estão trabalhando como parte desse esforço. Hoje, a construção de nosso primeiro protótipo está bem encaminhada. Entramos em uma nova fase emocionante e estamos construindo e fazendo progressos significativos. Está acontecendo. Na semana passada, a empresa anunciou o fechamento de acordo com 3 novas fornecedoras de partes da aeronave, entre elas a francesa Latécoère, que tem subsidiária em Jacareí, cidade vizinha a São José dos Campos, onde está a fábrica da Embraer. A Latécoère de Jacareí já fornece partes da fuselagem dos aviões da família E2, mas não há confirmação de que a unidade estará na cadeia de fornecedores do eVTOL da Embraer. A Eve já possui pedidos para mais de 3.000 unidades de seu carro voador. A produção deverá ser feita em uma fábrica que está em construção na cidade de Taubaté. Agora vamos falar sobre a reunião anual da SBPC que acontece em Belém do Pará, na Universidade Federal do Estado. Belém terá a responsabilidade de superar o sucesso da reunião realizada no ano passado em Curitiba, no Paraná. Naquele encontro, o primeiro do novo governo, a comunidade científica celebrou uma trégua com o governo federal após período de muitos cortes no orçamento e enfrentamentos durante a gestão Bolsonaro. Quem traz os detalhes para a gente dos últimos ajustes aí de preparação é a secretária-geral da SBPC, Cláudia Linhares Salles. Boa tarde, Cláudia. Obrigado por você ter atendido aí ao nosso chamado. Como é que estão os preparativos? Já teve por lá nos últimos dias? Qual que é a expectativa da SBPC para essa 76ª reunião? Oi, boa tarde, Edmond, boa tarde a toda a audiência, né, todos os ouvintes. Nós estamos muito entusiasmados com essa reunião anual, é a 76ª reunião anual da SBPC, e a gente já fazia um tempo que não ia a Belém, né? A última vez que nós estivemos lá foi em 2007, então estamos voltando a Belém de novo na Universidade Federal do Pará, mas dessa vez, Edmond, a gente está indo para o campus do Guamá. Então, a gente vai. O Campos do Guamá é lindo, fica o Rio Guamá passa, né, no campus. Então, uma parte das atividades se darão na beira do rio. E é uma reunião enorme. A SBPC, depois da pandemia, a gente ainda não tinha trazido os minicursos de forma presencial para a reunião anual. E dessa vez a gente vai ter, além da mais de 200 atividades, né, e teremos 46 minicursos presenciais também. Então, é uma reunião enorme, que acabou se tornando enorme, porque a Amazônia
é enorme e porque o problema, né, que a gente há, das mudanças climáticas e da devastação do meio ambiente é um problema enorme também. Então, esses assuntos eles serão tratados na reunião anual da SBPC. O tema da reunião é Ciência para um Futuro Sustentável e Inclusivo por um novo pacto social com a natureza. Então, a gente tem que refazer esse pacto, né, com a natureza. Na verdade, a natureza está quieta, né? E somos nós que temos que repensar isso e temos que pensar isso sem esquecer do social, porque é necessário que seja um futuro sustentável e inclusivo para todos nós. Muito bem. E entre as informações que a gente recebeu aqui, que esse ano a SBPC vai fornecer, inclusive, alojamentos. Como é que estão os preparativos para participação? Os pôsteres já foi fechado, né? Quem vai expor? E o que vocês devem apresentar? Os principais institutos deverão estar lá novamente? Sim, a gente vai ter novamente. Bom, a gente tem a Universidade Federal do Pará preparou alojamentos, inclusive eu visitei os alojamentos. Eu acho que eles só receberam 400 solicitações é um mundo, né? Enorme, com um estado enorme. Então, há campos que estão a 1.000 quilômetros a universidade, né? Santarém está a 1.000 quilômetros, tem a Universidade Federal lá do oeste do Pará, que deverá vir também, vem comitiva. Então, eles têm alojamento para 400 pessoas, 400 estudantes, mas a gente tem um conjunto de tendas para receber, viu, Edmond, enorme. Nós vamos ter 4.000 metros quadrados da Expotec, dos quais 2.000 metros quadrados vão ser ocupados pelas unidades de pesquisa do MCTI e pelos órgãos, né, afiliados sob a tutela do MCTI, como CNPq, CGEF, INEP, etc. Nós vamos ter mais 4.000 metros quadrados de SBPC Jovem, e aí, para SBPC Jovem, vai ser uma coisa emocionante, porque foi construído um pier e no campus do Guamá, ali, como eu disse, para o Rio Guamá. Então, a Prefeitura Municipal de Belém está sendo uma grande parceira da UFPA e nossa. Ela vai trazer por dias, ela vai disponibilizar barcos e vai trazer 33 barcos, vão fazer transporte das crianças ribeirinhas, barcos escola, né? Barcos escolares, e vão trazer as crianças e deixar ali no campus do Guamá mesmo, nesse pier que foi recentemente construído, com o seu flutuante. Também teremos ônibus. A expectativa, o compromisso deles é trazer 3.000 crianças por dia, por ônibus ou por barcos, ao campus do Guamá para visitar a SBPC Jovem. Nós vamos ter também lá uma tenda para a SBPC afro-indígena, onde vai ter encontros, rodas de conversas, apresentações culturais, além da tenda cultural, além da tenda, uma tenda chamada Paneiro. Paneiro é o nome da região, é um cesto grande que se leva, coloca nas costas, né, para transporte. E essa tenda é uma tenda cultural alimentar. Virão quilombolas e povos de 40 lugares, ou ali mesmo da região de Belém, trazendo a sua cozinha, mas mais do que isso, é uma tenda cultural alimentar. Eles vão ensinar a fazer os pratos e tudo mais. E a gente vai ter, Edmond, também uma coisa inovadora. A gente vai ter a tenda SBPC Mairi, que é para crianças de 0 a 5 anos de idade tomarem aquele primeiro contato com crianças. Vai ser também, as crianças virão através da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Belém. Então, vai ser uma reunião belíssima, né, que a abertura vai ser no Teatro da Paz. Nós receberemos 5 ministros lá. Teremos a Luciana, né, a ministra da Ciência e Tecnologia, a ministra Luciana Santos. Teremos a ministra Nízia da Saúde, Nízia Trindade. Depois teremos a ministra Marina do Meio Ambiente na quarta-feira. Teremos na quinta-feira a ministra Tebet, do Planejamento e Orçamento, né? E na sexta-feira teremos o ministro Camilo, que virá praticamente fechar a reunião, né? Porque o encerramento da reunião já é na sexta, à noite. Mas a gente nunca pode esquecer que no sábado é o dia da SBPC, da ciência, da família na ciência. Então, tudo é aberto para que todo mundo que não pôde visitar todas essas tendas e esses espaços maravilhosos poderem fazer isso no sábado. Então, é uma reunião muito grande, cheia de expectativas.
cheia de problemas para a gente debater, mas cheia de esperança também, porque o Brasil é isso, né? A gente vai debater a integração amazônica de todos os estados, mas não apenas isso, a nossa integração, né, também na Amazônia, porque nós somos um país que acaba, né, muito dividido, né, os problemas, mas agora acho que aprendemos que o que se passa na floresta amazônica tem um impacto lá no Rio Grande do Sul. E o que se passa né, no Pantanal, no Cerrado, tem um impacto no Nordeste. Então, talvez dessa forma a gente aprenda mais a funcionar como um país, né, que pensa no futuro. Muito bem. A reunião anual da SBPC no Pará começa no dia 7 de julho e vai até o dia 13, né? Se eu estou enganado, o sábado vai ser o dia 13, que a Cláudia está falando, que é o dia em que as famílias vão. Foi muito bacana lá em Curitiba, tive o prazer de acompanhar, inclusive, esse dia, muito legal. E tinha uma expectativa, porque a tenda de Curitiba tinha sido a maior até então. Pará vai conseguir superar esse recorde, vamos chamar assim? Eu acho que no Pará vamos ter mais tendas, mas Mais tenda. as maiores tendas terão o mesmo tamanho, né? E tem também aquilo, novamente, as inscrições são gratuitas. E mais do que isso, né? Você não precisa nem se inscrever para frequentar qualquer espaço da reunião. Então, é uma reunião democrática, inclusiva. Simplesmente pedimos aos paraenses que vão ao Campo do Guamá conhecer a Festa da Ciência. A ciência brasileira se muda para Belém do Pará nessa semana. Então, é uma festa belíssima. Muito bem, outra diferença com relação a Curitiba. Em Curitiba nós tivemos três ministros, né? A ministra Luciana, obviamente, a ministra Nízia foi conferencista, ela também é da SBPC, e o ministro Camilo. Dessa vez nós teremos também a ministra Tebet do Planejamento, e a senhora falou mais uma? E a ministra Marina, de Meio Ambiente e Mudanças A ministra do Climáticas. Meio Ambiente, É. ministra amazônica, também representando lá Isso, a região, vai ser bastante interessante. Em Curitiba, ela mandou um depoimento por vídeo, a gente também teve a oportunidade de acompanhar. A questão dos minicursos ainda está aberto a inscrição, o pessoal ainda pode se inscrever para pode. poder participar, e tem pagamento, né? Quem não é sócio tem uma ajuda Isso. de custo para ser feita. Isso. E também a gente vai tem uma parte da reunião, tanto de minicursos como de conferências, mesas redondas e painéis, que continua virtual. Então, as pessoas, basta acessar o canal da SBPC, e o canal Na verdade, a gente vai ter transmissão de atividades ao vivo lá. Então, através do canal da SBPC e através do canal da UFPA, que podem ser acessados. Inclusive, as conferências dos ministros podem ser acessadas de qualquer lugar do Brasil. Mas nós vamos ter também um monte de conferências, minicursos e painéis e mesas redondas que vão ser realizadas virtualmente também, porque acaba que nem todo mundo pode ir, né, a Belém. Acho que todo mundo gostaria de ir a Belém, mas nem todo mundo pode ir a Belém. E a gente quer que as pessoas se apropriem da ciência, debatam a ciência, porque ciência é cidadania, né? Então a gente quer muito democratizar o acesso à ciência, por isso a gente continua a fazer atividades virtuais. Agora, a senhora tá, as transmissões serão como foi lá em Curitiba e nas últimas, né? Tem evento Isso, que vai ser transmitido, tem evento que não dá para transmitir todos, né? exatamente. A Aí gente vai vai ter ter uma lista, cinco atividades a cada simultâneas serão transmitidas durante todo o dia. mas ainda tem algum tipo de inscrição acontecendo para atividades na feira? Quem quiser expor alguma coisa? O que nós temos são as inscrições nos minicursos, né, que são pagas, realmente a gente tem, né, que a gente cobra, é a única coisa, a única atividade da SBPC que é paga, né, então é essa inscrição no minicurso, e acho que ainda tem os estandes da Expotec à venda para expositores, empresas tecnológicas, talvez ainda tenha, né? Mas o resto não. O resto, agora, se a pessoa quiser, viu, Edmond, receber o livro de programação, a sacola da SBPC, com o logo do tal, aí ela paga uma taxa irrisória de inscrição. Se ela não quiser receber nada desse material, ela se inscreve, se credencia e recebe o certificado de participação, tudo gratuitamente. Se ela nem precisar desse certificado, não quiser, ela só vai.
ela só vai e ela pode entrar em qualquer ambiente, qualquer sala, exceto nos minicursos. Muito bem, nós estamos colocando aqui embaixo na tela para você, então, o endereço eletrônico do evento com mais informações para que você possa se inscrever em alguma atividade que interessa ou, como disse a Cláudia, saber aí as datas, as agendas direitinho e só aparecer para participar. Quero agradecer demais a Cláudia Linhares, mais uma vez, por participar aqui com a gente, trazendo as informações da SBPC. A gente se vê lá, viu, Cláudia? Tá bem, até logo, até daqui a pouco. Esperamos todos em Belém. Um abraço. O programa Brasil Consciência, um abraço, Cláudio. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouco do problema das queimadas que poderá e deverá ser discutido durante a SBPC. Estão colocando fogo na Amazônia. Instante só, não sai daí. A emergência climática que seria causada pelo aquecimento global, com mudanças no clima e ocorrência de eventos extremos, não é mais uma projeção para o futuro. Eventos como as recentes enchentes no Rio Grande do Sul são a prova de que os cenários previstos para 2030 ou 2040 já chegaram e que a situação poderá ficar ainda pior se medidas em favor da preservação ambiental não forem tomadas. Para tentar conter esses efeitos e evitar novas tragédias, o governo federal lançou no último dia 6, Dia Internacional do Meio Ambiente, uma série de medidas para tentar combater o desmatamento, a emissão de gases de efeito estufa e promover desenvolvimento sustentável nas áreas de preservação ambiental do país. As medidas incluíram a formalização de um pacto com governadores para o combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia, e 8 decretos, entre eles para a criação da Estratégia Nacional de Bioeconomia e de 2 unidades de conservação. O objetivo, segundo o governo, é consolidar uma curva descendente nos índices de desmatamento observados no país, como afirmou a ministra Marina Silva ao programa Voz do Brasil, que faz parte da rede de comunicação estatal. Tivemos uma redução significativa, já uma inflexão na taxa de desmatamento, na curva de alta que nós tínhamos no governo anterior. O ano passado foi uma redução de 50%. Nesses primeiros meses, de janeiro a maio, já tivemos uma queda de 40%, e isso incide sobre os 50% que já havia caído. Então, essa tendência se mantendo, nós podemos dizer que a queda do desmatamento na Amazônia é consistente, sobretudo porque nós conseguimos fazer uma incisão, não sei como que a gente poderia fazer, uma incursão nos municípios que mais desmatam. Nos 70 municípios que mais desmatam na Amazônia, tivemos uma queda de 42% o ano passado. Ministra, e sobre o Cerrado? Hoje o governo lançou uma unidade de conservação na cidade de São Desidério, na Bahia, que faz parte de uma região com alto índice de destruição desse bioma, o Cerrado. O que mais o governo tem feito para proteger essas áreas? No caso do Cerrado, ainda não dá para a gente dizer que é uma tendência de queda. Nós tivemos uma inflexão também, esse ano de 2024, né, uma queda de 13% no desmatamento do Cerrado. O ano passado tivemos um aumento de 43%, mas já fizemos um plano de prevenção e controle do desmatamento para o Cerrado, já lançamos e estamos implementando, estamos dialogando com os governos dos estados que mais desmatam, já estamos trabalhando para ter também a lista dos municípios que mais desmatam. Fizemos uma reunião com todos os governadores coordenados pela Casa Civil, que é quem coordena os planos de prevenção e controle do desmatamento nos biomas, tem a Secretaria Executiva nossa, e fizemos também reuniões com alguns setores do agronegócio, mostrando que a destruição do Cerrado, junto com mudança do clima, não é um bom negócio para a produção agrícola brasileira. Uma coisa que nós já identificamos, com esse desmatamento que nós temos no Cerrado, já tivemos uma diminuição na vazão dos principais rios de 19 mil metros cúbicos por segundo, tivemos
a identificação de uma baixa no lençol freático e regiões que eram apenas semiáridas estão passando por um processo de desertificação. Identificamos uma área de mais de 300 mil hectares de área em processo de desertificação. Isso ali na região do Mato Piba, não é? Na região do Mato Piba, nós temos uma expansão nessa região do Cerrado. Esses processos de desertificação ou de áreas que antes não eram semiáridas se tornando semiáridas na região, na direção do Cerrado brasileiro. Apesar das quedas no desmatamento, o número de queimadas vem aumentando e muito. No Pantanal, por exemplo, o aumento no número de focos de incêndio nesses 5 primeiros meses de 2024 é de quase 900% em relação ao mesmo período do ano passado. No Cerrado, foram medidos 37% a mais de focos de incêndio e na Amazônia, aproximadamente 100% de aumento entre janeiro e maio deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Nós temos que combinar ações em várias frentes. A primeira delas é continuar reduzindo a emissão de CO2. O que mudou a temperatura da Terra foi a emissão de CO2, sobretudo pelo uso de combustível fóssil e desmatamento. Nesse momento, nós temos dados científicos que são aportados pelo Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, o IPCC, de que no ano de 2023 nós já ultrapassamos o 1,5 de temperatura da Terra. Os cientistas achavam que se ia chegar a isso lá pelo início de 2040, a gente já alcançou em 2023. Ou seja, nós estamos acelerando um processo muito perigoso de mudança do sistema climático, com consequências como essas que nós vimos agora no Rio Grande do Sul, mas que elas já vêm acontecendo ao longo dos tempos. Nós tivemos ali na região serrana a perda de mais de 900 vidas. Nós tivemos processos terríveis de enchente no sul da Bahia, em Pernambuco, enchentes na Amazônia e depois estiagem grande, enchente no Rio Grande do Sul, depois estiagem. Nesse momento, o Nordeste está vivendo uma situação de estresse hídrico. O Pantanal vai viver um dos maiores estresses hídricos. A Agência Nacional de Águas já decretou situação crítica de escassez hídrica em toda a bacia do Paraguai. Ou seja, hoje é o Dia do Meio Ambiente, nós estamos falando dos problemas, mas o bom é que existe solução. E a solução é reduzir a emissão de CO2, fazermos o dever de casa para nos adaptar, porque já estamos vivendo sobre esses efeitos. Então, os sistemas agrícolas terão que se adaptar. Os sistemas de transporte, a mesma coisa, de geração de energia. Os sistemas de comunicação, agora no Rio Grande do Sul, todos ficaram colapsados. Transporte, comunicação e outros meios que a população tinha que dispor para se locomover, a gente viu que a enchente obstruiu todos esses processos. Então, a gente vai ter que se adaptar. A outra coisa, a gente vai ter que se preparar, porque mesmo estando adaptados, a gente vai passar por situações de dificuldades. Então, a gente tem que se preparar. Como é que a gente se prepara? A gente se prepara quando a gente treina a população, quando a gente cria os sistemas de alerta, quando a gente fica mais ou menos, né? Nunca vamos conseguir fazer isso inteiramente, mas na maioria das vezes vamos conseguir estar preparados para quando acontece o evento extremo, as pessoas já terem rota de fuga. Para onde eu vou? As pessoas já saberem, aliás, a primeira pergunta é por onde eu vou? Para onde eu vou? E lá no local que eu vou ficar abrigado para me proteger, tem que já ter água, tem que ter alimento, tem que ter meios de geração de energia. Então, isso é um processo de preparação. Por isso que nós estamos fazendo um plano, a pedido do presidente Lula, de enfrentamento aos eventos climáticos extremos. É uma estratégia de enfrentamento à mudança do clima, né, com esses eventos climáticos extremos. E uma outra forma da gente fazer, né, esse esforço é também fazendo obras, e aí são obras de grande estatura, encosta, drenagem, às vezes é remoção de população.
Tudo isso faz parte do preparo. E o bom é que nós temos ciência que já nos diz, né, o CEMADEM, que faz toda a análise de risco, que existe 1.942 municípios que são vulneráveis a esses eventos. Então, nós temos que ter uma dinâmica de focar ações de prevenção e de gestão do risco nessas áreas mais vulneráveis. É para falar sobre essas relações que nós estamos nesse momento aqui com a doutora Luciana Gatti, especialista do INPE e que já nos ajudou outras vezes nesses assuntos. Muito boa tarde, doutora Luciana, obrigado por você ter atendido ao nosso convite. Eu gostaria de perguntar para a senhora, para as pessoas que ainda não têm, que ainda não acreditam nisso, qual a relação, por exemplo, de tudo o que a gente tem visto com relação à degradação do meio ambiente e esse incidente trágico que nós tivemos no sul do país recentemente, com as enchentes, os alagamentos em Porto Alegre e cidades próximas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer a oportunidade da gente conversar sobre isso, porque é um assunto de extrema importância para todos nós, né? O que nós estamos assistindo é um adiantamento das mudanças climáticas. Nós estamos vendo um número de eventos extremos com intensidade maior do que a prevista, do que esperada para agora. Isso dá um recado alarmante. Isso significa o seguinte: a situação é pior do que até os cientistas imaginavam. E aí a gente tem que pensar, por quê? Né? Bom, em primeiro lugar, porque o modelo é uma simplificação da realidade. Primeiro que a gente não teria máquina para colocar tudo quanto é interação que ocorre na natureza, né? Imagina a natureza como um joguinho de dominó. O homem faz uma ação, ele desmata, ele desvia o rio, ele seca o Pantanal, né? E aquilo causa impacto na chuva, na temperatura, nas árvores que estão ali, elas vão funcionar diferente, vai mudar as espécies que vêm lá e blá, 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 blá. É um dominozinho. A gente simplifica, a gente só põe aquela área que deixou de existir ali enquanto carbono, enquanto CO2. Só que ela também participa do clima, participa do balanço de temperatura, né? Balanço de energia, participa de uma quantidade gigantesca de coisas e tem outras que a gente nem conhece, mas tudo está conectado na natureza. Então, isso significa o seguinte, que a modelagem ela está subestimando os efeitos do estrago que nós estamos fazendo no meio ambiente, né? Isso posto, a gente já começa a pensar, opa, aqueles objetivos lá para 2030, 2050 já não vale mais. A gente tem que adiantar. Agora, a pergunta mais importante é, o que nós estamos fazendo que está acelerando as mudanças climáticas? O que a gente está fazendo no Brasil que poderia estar num cenário diferente? Olha, vou começar contando uma observação que é fácil da gente fazer. A gente pega o desmatamento na Amazônia, o gráfico, o número de desmatamento na Amazônia, sabe, aquele grafiquinho de barras, e o número de mortes por chuva em excesso. Nós tivemos uma elevação no número de eventos extremos a partir de 2019. A gente está observando, e todo mundo está colocando muita atenção nesse evento atual no Rio Grande do Sul, só que nós tivemos inúmeros eventos, uma quantidade de mortes enorme a partir de 2019. Número de mortes até então não chegava a 30, até 2018. Vamos lembrar, 2019,
Entrou o Ricardo Salles, que merecia mais ser chamado de o ministro do desmatamento do que o ministro do meio ambiente, né? E Bolsonaro falando, acabou a fábrica de multas no IBAMA. O desmatamento disparou no Brasil inteiro. Na Amazônia, foi um aumento de 90% no desmatamento na Amazônia. 90%. E no resto do Brasil, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas. E a gente começou a ver eventos extremos em tudo quanto é canto. Foi Bahia, foi Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Sebastião em São Paulo. Nós tivemos aquela tempestade de deserto no interior de São Paulo, lembra? É uma tempestade de areia até 1 quilômetro de altura, que é um fenômeno de deserto. Então, assim, a gente viu o desmatamento disparar e os eventos extremos acelerar na mesma proporção. É coincidência? Não, não é. Você coloca um gráfico em cima do outro e você vê. Estudando o efeito de desmatamento na Amazônia, eu entendi por quê. Vamos fazer um raciocínio aqui. O que a gente entende? Olha, a Amazônia, aqueles 7 milhões de quilômetros quadrados de árvores, as árvores jogam na atmosfera quase que a mesma quantidade de água que o rio Amazonas joga no oceano por dia. É muita água. Imagina, o rio Amazonas joga 20% de toda a água doce nos oceanos por dia. Isso vai para a atmosfera. E quando as árvores pegam a água que está líquida lá no solo e faz ela ir para a atmosfera na forma de vapor, bom, a água, para sair do líquido e ir para o vapor, ela precisa receber energia na forma de calor. Então, ela rouba a energia do ambiente onde ela está. Imagina o planetinha jogando a descarga de um rio Amazonas para a atmosfera e resfriando ao mesmo tempo. Olha, esse é um mecanismo que a gente pode chamar de airbag climático para a gente. Agora você pega o Brasil inteiro, esse Brasil tropical, com uma vegetação rica, né? Não é só a Amazônia, a gente tem inúmeros ecossistemas e essa máquina de destruição de floresta, de matas, foi generalizada. Então, quando eu fui entendendo que desmatar na Amazônia reduz chuva, aumenta a temperatura e aumenta as emissões de carbono, e ainda deixa a estação seca mais longa, eu fui vendo que aquele desmatamento iria acelerar as mudanças climáticas, acelerar os eventos extremos. É assim, fica muito claro a correlação. E quando você entende que as árvores fazem parte do equilíbrio climático, elas participam do controle do clima, você entende por que um país como o nosso, que era tão abençoado, que a gente olhava, era aqueles incêndios incontroláveis, o povo tinha que fugir, e essas coisas não aconteciam, eventos extremos no Brasil com frequência. Eram raros, mas na medida em que nós estamos desmatando numa velocidade enorme, né, as imensas áreas verdes que nós temos, nós estamos perdendo a nossa proteção contra as mudanças climáticas e ainda acelerando os eventos extremos, porque nós estamos aumentando a temperatura, reduzindo a chuva e aumentando as emissões de CO2. É um pacotão e a culpa é desse projeto de transformar o Brasil na fazenda do mundo. Né? E sai esse agronegócio querendo só produzir soja, carne, né? E a consequência é um preço altíssimo que a sociedade está pagando. Então, assim, tá super importante a gente discutir isso, entender por que os eventos extremos aceleraram tanto no Brasil, porque nós temos que já pensar numa transição. Desculpa, eu vi que deu uma congelada.
Nós temos que já pensar numa transição desse modelo econômico. Nós temos que fazer uma transição, sair dessa coisa de celeiro do mundo e ter atividades econômicas alternativas que não nos prejudiquem, que não nos acelere o colapso climático e provoque mortes no Brasil. Esse é um assunto super importante da gente discutir. Eu não sei se eu fui clara, eu fiz uma resposta longa, mas é isso que eu estou vendo que está acontecendo. Foi claríssimo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua conversando com a doutora Luciana sobre a questão das mudanças climáticas. É um instante só, não sai daí. Agora, nós tivemos uma redução nesse primeiro ano do novo governo, segundo ano. Isso não foi suficiente ou essa redução não será percebida imediatamente? Nós estamos pagando a conta daquilo que aumentou há 5, 6 anos atrás. Exato. Primeiro que quando eu digo 90%, a gente publicou ano passado um estudo, acho que você chegou a me entrevistar, onde a gente comparou os 9 anos anteriores ao Bolsonaro, de 2010 a 2018, com o que aconteceu em 2019 e 2020. O desmatamento aumentou 90%. A exportação da madeira bruta, 700%. 700%. Esse então dado é tem importante. Um monte 700%. De desmatamento não computado aí. Hã? Esse dado a gente não tinha, é importante. A exportação de madeira bruta brasileira, amazônica, imagino eu, aumentou 700%. Exato. O que isso diz para a gente? Se o desmatamento só aumentou 90% e a exportação da madeira bruta aumentou 700%, tem um monte de desmatamento que eles chamam de corte seletivo ilegal, que não tem, porque assim, como que o PRODES contabiliza desmatamento? Você precisa ter no mínimo 6,20 alguma coisa hectares, 6,2 hectares ou 6,3, eu não lembro, é 6, alguma coisa hectares de corte raso. Desmatou tudo, quer dizer isso. Veio aqueles dois tratores eles concorrentes e levou fazem o tal do tudo. corte seletivo, o que eles fazem? E assim, teve muita extração de madeira ilegal. Primeiro eles derrubam um caminho até uma determinada área, né? Então, só aí já perdemos um monte de madeira. Aí o cara entra, vê uma árvore gigantesca de vários séculos, sabe? Vários séculos, 3 séculos, 5 séculos. O cara corta aquela árvore, a árvore, na hora que ela cai, ela já derruba um monte junto com ela. Não só por cair, mas porque tem cipós ligando uma na outra, né? Então, ela faz uma clareira. Aí, o caminhão, para tirar ela, tem que passar uma corrente e vir puxando, vai derrubando outro tanto. Então, com isso, imagina, 700% de aumento de exportação de madeira. É muito desmatamento de menor escala que não entra na contagem do PRODES, que foi e está sendo feito. Eu não ouvi falar de madeireira nenhuma fechada, apesar da gente ter um monte de, assim, a partir de 2023, tem uma operação importante do IBAMA, só que esse ano o IBAMA entrou numa espécie de greve, porque a Polícia Federal recebeu um aumento gigantesco e os caras nada, né? Então, assim, e o pessoal está recebendo eles a bala. O crime organizado entrou na Amazônia, se associou com desmatamento, com grileiro, com madeireiro, e está tendo troca de tiro, e o pessoal não tem o salário do policial, ele se arrisca, tanto quanto um policial, e um monte de outras coisas, né? Então, o pessoal está aí há 5 meses, desculpa, vi que congelou de novo.
Está aí há 5 meses fazendo uma espécie de greve branda, onde eles não vão tanto para campo, fazem mais um trabalho sem se expor, né? Mas, assim, a gente tem que olhar para isso. Essa história de déficit zero está comprometendo um monte aí, né, na educação. A gente também. Instituto de Pesquisa, zero aumento, né? Mas os ricos lá com os juros de 10,5 está garantido, né? E a gente fica no zero. E tudo o resto aumenta. A gente tem que discutir isso, porque a gente tem que entender o impacto dessas atividades econômicas na mudança do clima, né? Não tem como se combater o desmatamento de mão dadas com o agronegócio. São eles a máquina destruidora da natureza. Veja, tem um monte de fazendeiro lá do Rio Grande do Sul migrando para a Amazônia. O ano passado eu encontrei um fazendeiro que disse a seguinte frase para mim: eu vim para cá para ver terra para comprar, e assim como eu, tem um monte de conhecidos que estão fazendo a mesma coisa do que eu. Então, assim, as mudanças climáticas que o desmatamento está acelerando, está provocando uma hora seca, outra hora cheia lá no sul do país. Aí o que eles fazem? Eles vão para a Amazônia desmatar mais ainda. Nós temos que parar esse motor. Se não incluir na política pública, refrear esse projeto baseado na agricultura, nós não temos chance, porque o desmatamento não representa só a emissão de CO2. É muito importante a gente entender isso. O desmatamento representa uma aceleração das mudanças climáticas, porque essas árvores, elas fazem parte do controle do clima. Então, o desmatamento está provocando um desequilíbrio climático no Brasil. Aí, para completar a salada, nós temos o Ministério das Minas e Energia altamente negacionista, aumentando a produção de petróleo, querendo poços novos, até na Amazônia. Já tem exploração na Amazônia, tá? Já tem, mas eles querem ampliar, quer ir lá para aquela região riquíssima de corais, que é um petróleo que está mais baixo ainda do que o pré-sal. Quer dizer, e esse é 88% do problema do planeta. 88% da razão de termos mudança climática é por usarmos combustível fóssil para produzir energia. A gente queima carvão mineral, que acabaram de dar mais 20 anos aí com... Nós pagamos uma parte do custo, tá? Incentivos fiscais para produzir carvão e queimar carvão em termoelétrica. Petróleo, termoelétrica, petróleo, né? Diesel e a gás natural fóssil. Esse nome eu acho horrível, porque ele dá a ideia de que o gás está aqui, é natural. Não, ele é natural lá nas profundezas. Esse gás, ele tem um poder de aquecimento da atmosfera 28 vezes maior do que o CO2. E está se aumentando aí a produção de gás natural fóssil. E aí, Bolsonaro, quando privatizou a Eletrobras, ainda colocaram lá uma obrigação de todos os estados terem até, acho que 30% da sua produção de energia baseada em termoelétricas a gás natural fóssil. Então, assim, é uma loucura, né? Por um lado, a gente tem o combate do desmatamento na Amazônia, mas todo o resto me dá desespero. Me dá desespero porque a gente só vê piora, né? Piora no desmatamento fora da Amazônia, piora na produção do petróleo, né? E exploração de novos campos, investimento em pesquisa, enquanto que a gente tinha que estar investindo em energia alternativa. Energia alternativa para nós pararmos de usar, né? A energia ruim.
Agora, se a gente só pensar em energia alternativa para exportar e ganhar dinheiro, também não é uma boa coisa, né? Porque aí lá vamos nós produzir cana para exportar desmatamento, né? O pessoal está acabando com o Pantanal, acabando. O Pantanal está secando para plantar soja, para plantar cana, para criar gado. O gado aumentou terrivelmente no Pantanal. Sabia que 43% do rebanho bovino brasileiro está na Amazônia? Nossa, quase a Aí vem essas metade. gigantes exportadoras dizer que, sabe, dá um greenwash lá, né? O pessoal põe um fundo, não sei o que das quantas, com um pedacinho do que eles lucram destruindo a Amazônia, né? E, sabe, a gente tem que parar de olhar dinheiro, tem que parar de olhar fazer dinheiro, né? O objetivo número 1 tem que deixar de ser gerar renda, tem que ser a vida das pessoas. As pessoas estão morrendo por causa dos eventos extremos. Então, assim, não adianta produzir dinheiro se o desastre vai ser gigante. Imagina o Brasil com uns 3 eventos, como que aconteceu no Sul por ano, 4, 5, porque as mudanças climáticas elas vão aumentando exponencialmente. E não há dinheiro que chegue para pagar os prejuízos, né? Dinheiro que chega, então não tem lógica. Não tem lógica dizer que vai explorar petróleo para fazer a transição energética. É loucura. É loucura, é negacionismo. Eu fico muito irritada de ver um ministro tão negacionista no governo Lula. Sabe, eu acho inaceitável. Os ministros da Agricultura e da Minas e Energia são 2 negacionistas que não podia de maneira alguma estar dentro de um governo que coloca como prioridade combater as mudanças climáticas, ter ações efetivas para combater as mudanças climáticas, né? Então, assim, essa é uma discussão séria, a gente tem que ter, e a ciência tem que vir contribuir alertando que o que está sendo feito não está no caminho correto. Nossa, Né? a senhora Só em falando parte. assim, tira. Eu tinha a percepção, e talvez isso seja senso comum, né, e desinformação, de que se as coisas fossem caminhando do jeito que estão indo, um combate aqui, né, resolver o problema do IBAMA, que a gente sabe que está acontecendo, que poderia melhorar. Mas do jeito que a senhora está falando, não vai dar tempo de esperar a COP30 para tentar discutir novas medidas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não vai dar tempo. Porque, olha só, o governo Bolsonaro acelerou o desmatamento de tal maneira e que ele acelerou as mudanças climáticas no Brasil. Tem um motor em ação. Se a gente fizesse desmatamento zero hoje no Brasil inteiro, a gente ainda assim não ia resolver o problema, porque, veja, hoje tá bom? Não, acabou de morrer quase 200 estão contabilizados lá no Sul. Uma tragédia absurda, generalizada, e a gente tem que entender. Quem está por trás disso? É o agronegócio. Assim, é absurdo como os caras não têm consciência. Em plena reunião, a primeira reunião intergovernamental que teve lá no Sul, veio lá o cara que representa o agro no Rio Grande do Sul, diante daquela tragédia gigante, dizer com orgulho que o Rio Grande do Sul voltou a ser o segundo estado de maior produção de alimento do Brasil, e não entender que esse é o problema, né? Aquele governador derrubou quase 500 decretos de produção ambiental, acabou com mata ciliar, acabou com tudo quanto é proteção. Está aí o resultado. Ou a gente entende o que nós estamos fazendo de errado, ou nós não vamos ter esperança. E enquanto nós estamos vendo essa aceleração das mudanças climáticas, os negacionistas no Congresso, bancados, que servem ao agronegócio, é o pessoal que está lá a serviço dessa elite do agronegócio. Estão lá votando
para acabar com as proteções, para poder desmatar a Amazônia em 50%, não precisa de licença ambiental sabe, muda o rio de lugar, faz um lago aqui, planta, sabe, mata ciliar, é um pacote de projetos que está no Congresso terrível, terrível. A gente nunca teve um Congresso tão negacionista no Brasil. Então, o Brasil, hoje, é o segundo pior país no mundo em termos de morte de pessoas por eventos extremos. Nós éramos um país que olhava para o resto e falava, nós estamos aqui protegidos. Não tem furacão, não tem tufão, não tem terremoto, não tem vulcão. Aí vem o agro-ogro, né? Que não tem nada a ver com a agricultura, não é à toa que ele é agronegócio, porque é business, é só negócio. E saiu destruindo como se fosse uma nuvem de gafanhoto a natureza brasileira para fazer dinheiro. Que orgulho é esse dizer que estão produzindo alimento? Não estão. Não estão. Isso é ração, né? É matéria-prima para fazer ração animal em outros países. É vender madeira para outros países. É vender carne para outros países. Enquanto isso, nós estamos matando o povo brasileiro de evento extremo, de chuva extrema. Porque, veja, quanto mais a superfície esquenta e desmatar aumenta a temperatura, mais água vai para a atmosfera e fica na forma de vapor. Então, tem mais água no céu. Quando chega uma frente fria, que tem as nuvens, tem condição de chuva, tem muito mais água na atmosfera para cair com essa chuva. E o povo continua desmatando. Então, a temperatura continua subindo. Vai chover cada vez um volume maior de água. E a grande diferença de temperatura entre essa superfície super quente e a chegada de uma frente fria faz com que o evento seja violento. Quanto maior a diferença de temperatura, maior a violência desse evento. Então, assim, nós estamos cavando esse cenário de catástrofe no Brasil. Isso precisa ser entendido o mais urgente possível para que a gente mude as políticas. Porque, assim, me desespera ver o Lula dar a mão dada com o agronegócio e sai financiando. Financiamento significa o quê? Mais área plantada. Mais área plantada, mais área desmatada. Porque, assim, a proteção, nós temos lei legal só na Amazônia. Todo o resto permite desmatar 80%. Está na lei, não é culpa do Lula que desmatou o Cerrado, que aumentou o desmatamento no Cerrado. A lei permite. Se desmatar no Cerrado os 80%, gente, nós estamos ralados, os rios vão secar, sabe, a gente vai ter um estado de calamidade de faltar água. Já tem áreas, como no Matopiba, que virou pura soja, que o rio já perdeu tanto volume de água que eles estão pegando água direto do lençol freático para produzir soja, para exportar para porco na China. Tem sentido? Está matando o povo brasileiro para uma parcelinha minúscula dessa elite do agronegócio ficar super rica e cada vez mais poderosa? Nós temos que botar isso em discussão já. Desculpa esse meu, mas, sabe, a minha indignação é ver a quantidade de brasileiros que estão morrendo por culpa desse projeto, né? Que é essa elite levando a gente a essa catástrofe. Olha, mas do jeito que a senhora fala, talvez a gente tenha que buscar alguma solução via judiciário, STF. Eu acho. Porque no Congresso vai ficar difícil, né? Eles estão lá, né? O agronegócio, a bancada do boi. Vai ser complicado de conseguir fazer uma mudança significativa ainda nesse mandato para evitar esse problema. Eu ia até perguntar para a senhora, mas eu acho que a senhora já respondeu. A questão do Laninha não tem
não seria isso que estaria causando o problema, né? Não, veja, o ano passado não tinha Laninha, nós tivemos São Sebastião, não sei lembrar agora vários outros eventos extremos aí que a gente teve, Não, o número de né? eventos ano passado foram grandes, uns 3 ou 4. Nesse ano nós já estamos apresentados a ele E o Laninha está solenemente. começando agora. Então, assim, olha o que aconteceu com a Amazônia no passado. 200 botos morreram porque a temperatura nas lagoas onde eles estavam chegou a 40 graus. Então, veja, mas aí a culpa não é nossa. Alto lá. Primeiro, teve 2 processos, não é só o El Ninho, tá? Teve o El Ninho e teve o aumento da temperatura no Oceano Atlântico Norte. Ele também estava fervendo, estava ali em febre. Fervendo é modo de dizer. Estava tão com a temperatura alta quanto o El Ninho, que foi muito extremo, realmente. Então tá, então são 2 processos que fazem não chover na Amazônia. Mas tem um terceiro que é a nossa culpa. O desmatamento gera redução de chuva e aumento de temperatura. Então, a gente está fazendo a floresta ficar mais doente. Nós estamos fazendo a floresta ter menos resistência para passar por essas mudanças climáticas. Então, assim, ou a gente enxerga isso e dá um basta nesse agronegócio, sabe? A gente tem que ter agricultura para produção de alimento no Brasil. Esse projeto de exportação de alimento está acabando com a gente, está gerando morte. Então, nós temos que parar, estudar isso com todos os setores afetados, técnicos, cientistas, e elaborar um plano de transição dessa economia baseada no agro para agrofloresta. Como fazer isso de maneira... Porque aí a gente mantém a produção de alimento. E olha que vantagens, sem veneno, não precisa de adubo, né? E precisa de muito menos água, não precisa nem regar artificialmente, porque é feito de uma maneira que você preserva a água no solo, você preserva a vida, você preserva a biodiversidade. Então, assim, a gente tem que entender que esse projeto é o que está acabando com a gente. Olha, eu quero agradecer demais não vou nem chamar de entrevista, eu acho que é quase uma aula, um manifesto da doutora Luciana Gatti, mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado pelos esclarecimentos. E a gente faz eco aí com esse apelo, precisamos da união de todos nós seremos prejudicados para que isso mude. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pelo CineCT, entre aí na nossa página ou no próprio canal da TVT. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!